vários problemas que ocorrem em decorrência desse modelo tradicional. Também não vou poder entrar em todos eles, tá? Mas a absorção de uma estabilidade pela outra, das preclusões na coisa julgada, impossibilidade de acomodação de elementos novos, enfim. O que eu proponho é que a gente parta de um novo paradigma de segurança jurídica, que é o paradigma da continuidade jurídica. A continuidade jurídica, ela não visa a impedir a alteração de conteúdos pretéritos. Não, ela pressiona para a manutenção do status quo, exigindo uma fundamentação mais acentuada para quebrar uma estabilidade. E com isso a gente ganha em termos de argumentação, em controle da fundamentação, quando a quebra de coisa julgada, preclusões, etc., se torna necessária. De outro lado, se a quebra de coisa julgada, de preclusões, se tornar necessária, a continuidade jurídica ela tenta construir pontes de segurança entre o regramento estável anterior e o novo regramento estável. Com isso, ela atribui segurança na mudança, que é algo que a gente também não tem. Então, hoje, uma empresa tem uma isenção tributária transitada em julgado. Ela faz um planejamento econômico com base naquela isenção transitada em julgado, que ela já incorporou, inclusive, no seu preço. Vem uma decisão numa ação rescisória do TJ, revogando aquela isenção, sem a construção de uma ponte para esse novo regulamento estável, vários contratos que aquela empresa assumiu, achando que ela teria incorporado na sua esfera de direitos, de forma permanente, aquilo que foi decidido pelo judiciário, podem ficar prejudicados. Né? Então, não é algo que foge do nosso dia a dia, é algo presente e é muito importante no nosso dia a dia. Então, eu quero propor que exista o reconhecimento de uma margem de alterabilidade. Né? A gente deve entender que a alteração de decisões, mesmo as transitadas em julgado, é algo permitido no sistema. Excepcional, sim, mas permitido. E quando essa quebra se mostrar necessária, a gente deve utilizar compensações sistêmicas. Que compensações são essas? Regras de transição editadas pelo Judiciário. Acho que esse é um tema do século XXI. Defendo que a jurisdição hoje deve ser uma jurisdição preocupada também com expectativas futuras, mediando segurança jurídica entre passado, presente e futuro, num contínuo temporal. E não uma atividade a clássica compreensão da atividade jurisdicional de que ela só olhava para o passado, né, que o juiz atuava retrospectivamente. Não, acho que o modelo de estabilidade deve atuar também prospectivamente, olhando para o futuro, que os anglo-americanos chamam de future law approach, né, uma abordagem futura do direito. E as regras de transição permitem construir essas pontes entre um regulamento estável e outro. Eu dou aqui alguns exemplos, compensação financeira, quer dizer, decidir uma ação rescisória contrariamente a uma sentença para a qual o indivíduo já estava gozando de forma permanente de um determinado benefício, é uma compensação financeira para mediar essa transição para um novo regramento. Ajuda de adaptação, que não necessariamente compreende pagamento em dinheiro, mas em natura. Isso é muito importante para direitos de vizinhança, direitos administrativos, por exemplo, de construir, né? Direito ambiental, tem várias formas de compensação in natura no direito ambiental. Direito econômico, onde aqueles agentes decidem uma disputa, mas continuam sendo agentes econômicos com muitas relações jurídicas, às vezes num conglomerado vertical, né, em que tem várias etapas daquilo. Você pode usar uma etapa para compensar a quebra de estabilidade em outra etapa da mesma cadeia. Então, é muito rico isso. Cláusulas de exceção e opção, quer dizer, eu fico de fora do novo regramento e prefiro pagar uma indenização. Né? Ou opta por um regramento com todos os seus males e benefícios, ou o novo regramento com todos os seus males e benefícios, para que não haja escolha do melhor dos dois mundos. Né? Curiosamente, esse tema só vem sendo tratado no campo da modulação temporal de efeitos. Bom, eu não quero ser chato a esse respeito, mas eu acho que isso é uma preguiça doutrinária. Regras de transição sempre existiram no Brasil para as normas legislativas. Toda emenda constitucional aí da Previdência, de tudo, tem regras de transição. Normas administrativas que atingem áreas, por exemplo, gabarito para construir, ou áreas, zonas pedonais, né, de pedestres. Né? Tudo isso, quando elas são modificadas, vem acompanhado de regras de transição. Por que a norma judicial não pode vir acompanhada de regra de transição? Se essa transição foi importante para a manutenção de segurança jurídica. Né?
curiosamente, isso aqui só tem sido falado em modulação temporal de efeitos, porque existe uma previsão expressa para o controle abstrato da constitucionalidade nas leis 9868 e 9882. Mas eu acho que isso tinha que ser feito pela jurisdição ordinária também, por todos os senhores aqui no TJ, na primeira instância, etc. Toda vez que uma quebra de estabilidade processual se mostrasse necessária. Com isso, eu acho que é um modelo que lida mais racionalmente com a mudança, sem empurrar a mudança para debaixo do tapete, controla melhor a quebra de coisas julgadas de estabilidade e acomoda mais facilmente elementos novos. Os elementos noviter producta, que são aqueles produzidos posteriormente, os elementos noviter reperta, que são aqueles que já existiam antes, mas que só chegaram ao conhecimento do juiz e das partes posteriormente à estabilidade, e os elementos noviter cognita, que são aqueles que já existiam antes, já eram conhecidos, mas que não foram incorporados no debate. E aí eu volto à minha proposta anterior. Se é o conteúdo do debate, se é uma oportunidade única e exaustiva de discutir um tema que é o cerne para a gente definir uma estabilidade, ela deve iluminar também essa ideia que, né, se um determinado argumento não foi debatido exaustivamente pelas partes, seria razoável permitir que elas renovassem a discussão para discutir aquele argumento, se aquele argumento for suficiente para mudar a conclusão anterior. Né? Então, acho que esse é um modelo muito mais racional e muito mais consentâneo com o nosso tempo contemporâneo. E aí eu vou entrar na última parte da minha exposição, que diz respeito à mudança de jurisprudência consolidada. Claro que o nosso país é um país de tradição romano-germânica, diferente dos países anglo-americanos, no qual o precedente não é vinculativo, é meramente persuasivo. Então, as citações à jurisprudência são argumentos de reforço nas petições. Isso tem a ver com uma tradição francesa, montesquiana, de independência do juiz, separação estanque de funções, que a gente importou aqui para o Brasil, embora tenhamos importado grande parte do constitucionalismo norte-americano, né, que influenciou muito a América Latina. Agora, existe uma mudança intensa do papel da jurisprudência no Brasil, e essa mudança não é tão recente quanto poderia parecer. Desde 98, existe uma acentuação dos poderes ou da função da jurisprudência. Começou lá com essas alterações de poderes monocráticos do relator, o que gerou depois uma orientação clara, piramidal e hierárquica para as cortes de vértice, sobretudo STJ, Tribunais Superiores, STJ, ST e STF. Eu dei aqui alguns exemplos de instrumentos processuais que foram incluídos desde então e que favorecem essa concepção piramidal da jurisprudência. Esses instrumentos serão reforçados muito no novo Código de Processo. E eu não acho que eles sejam completamente equivocados, não. Acho que, inclusive, os judiciários, as associações do judiciário, dos juízes, eram muito contrários às súmulas vinculantes, etc., dizendo que isso ia fedar a independência dos juízes. A gente tem visto o Supremo ser parcimonioso e atuar com cautela nas súmulas vinculantes, que é bom. E também não acho que seja absolutamente contrário ao nosso sistema um modelo mais incisivo de precedente. Esses modelos favoreceriam a coerência sistêmica e a igualdade, evitando essa esquizofrenia que a gente tem hoje, situações absolutamente similares. O que resolve a causa é o sorteio da distribuição. Caiu na vara A, o sujeito é vencedor. Caiu na vara B, o sujeito é perdedor. E ambos vão seguir recorrendo até, às vezes, morrerem e seus sucessores verem, no final, uma corte de vértice resolver aquela matéria. Agora, jurisprudência é fonte do direito? Tradicionalmente, a gente vê que jurisprudência é fonte do direito, né? Agora, o que é jurisprudência, senhores? Eu tenho um outro troço que eu iria falar disso. A gente tem que começar, se a gente vai ter um sistema de precedente mais forte, a gente tem que começar a estudar esse tema. Volta e meia eu vejo alunos meus na faculdade, vindo sacudindo uma folhinha, falando assim, professor, eu tenho aqui uma jurisprudência. Eu, para. Você não tem uma jurisprudência, eu já sei que você não tem uma jurisprudência, você tem, no máximo, um acórdão, que é uma decisão. A jurisprudência é um conjunto uniforme de decisões. Então, para se dizer que a jurisprudência consolidada, tem que haver um conjunto uniforme de decisões no mesmo sentido. Volta e meia a gente vê os tribunais, no TRF aqui da 2ª região, eu vejo isso com constância, tribunais aplicando 557, poderes monocráticos do relator, e invocando uma decisão do Supremo. Isso é jurisprudência? Se não é em controle abstrato de constitucionalidade?
Não é jurisprudência. Às vezes, essa decisão que é invocada do Supremo é uma decisão que ainda não teve julgamento terminado. Teve pedido de vista. Aí diz, não, mas tem já 6 ministros que vão votar nesse sentido. Olha, mas é da lógica do julgamento colegiado que até o final do julgamento um ministro possa mudar de opinião. É para isso que existe o colegiado. Então o julgamento não acabou. Você não sabe se serão 6 votos favoráveis. O ministro pode se convencer de um argumento que vai ser trazido pelo outro. O colega de colegiado. É até um desprestígio ao colega de colegiado pronunciar um julgamento, o resultado do julgamento. E as cortes inferiores estão utilizando decisões cujo julgamento não terminou, às vezes uma decisão não terminada, como base para se dizer que há jurisprudência consolidada. Então, está errado a gente pensar em aplicar precedentes sem estudar como devemos fazê-lo. Aí eu não vou entrar aqui na discussão, que o meu tempo vai se esgotando. Eu só tenho mais 12 minutos aqui pelo meu relógio, eu gosto de ser pontual. Não vou entrar na ideia de se súmula vinculante é norma ou não é norma, ou como ela deve ser aplicada. Porque ainda que ela seja norma, certamente ela não é produzida como uma lei é produzida. Então, para entender uma súmula vinculante, para aplicar uma súmula vinculante, a gente não interpreta a súmula vinculante como a gente interpreta uma lei ordinária. Os métodos de interpretação não são aqueles que a gente está classicamente chamando do Hering, né? Dizer método sistemático, histórico. Não é nada disso, porque a súmula vinculante ela foi produzida com base nos casos que a iluminaram. Então, é com base nesses casos que ela deve ser interpretada e aplicada, e não com métodos de interpretação da lei, que se desprende dos casos. Agora, ainda que a gente não entre nessa discussão, a outra pergunta que eu faço é: a jurisprudência é fonte de expectativa legítima? Não teria dúvida em dizer que sim. Seja ou não fonte do direito, todos nós pautamos a nossa conduta profissional, os advogados orientam seus clientes para o planejamento de vida. Quando você vai comprar um imóvel ou não, você leva em consideração também a jurisprudência a respeito da legislação. Então, é claro que a jurisprudência é um fator importante para a criação de expectativas. Então, a jurisprudência consolidada, esse conjunto de decisões consolidada, deve ser uma preocupação em termos de estabilidade processual. Porque ela é uma estabilidade processual que deve garantir, de alguma forma, previsibilidade, segurança para os indivíduos. Agora, o problema que a gente vê no Brasil é uma total insegurança dos órgãos que eram no nosso sistema destinados a atribuir essa segurança, a interpretar de maneira uniforme, etc. O maior exemplo é o STJ, que é triste da gente dizer. No STJ, às vezes, na mesma sessão, o ministro julga a mesma questão em sentidos conflitantes. Na mesma sessão, ele leva um processo e julga A, e leva um outro processo e julga menos A. Não é nem julgar B, ele julga o contrário do que ele acabou de julgar no processo anterior. Então, isso já seria escandaloso e é especialmente ruim no nosso sistema vindo de uma corte que tem a função de uniformizar a jurisprudência. Eu dou aqui 2 exemplos em que o STJ mudou sua jurisprudência e que aqui não é um problema de mudar ou não mudar, tá, gente? A mudança de jurisprudência é algo natural, como eu acabei de dizer. Evolução do direito, novos fatos, novo contexto, novas normas, né, elementos novos têm que ser acomodados. O problema é as cortes de vértice não se preocuparem com o seu papel na construção de pontes de segurança jurídica quando mudam a sua jurisprudência consolidada. Vou dar um exemplo só do STJ, que foi um exemplo que me tocou especialmente, que dizia respeito ao termo ACO para contagem de prazo para o MP no processo. Se seria do ciente do membro no processo ou da entrada do processo no protocolo do órgão. Antigamente, o STJ entendia que era do ciente. Então, os prazos estavam sendo contados, às vezes, 2, 3 dias depois da entrada no órgão. Aí vai para a distribuição, vai para o gabinete do promotor ou do procurador, e aí o cara dá o ciente, começava ali o prazo. De um dia para o outro, o STJ mudou a compreensão e decidiu que passaria a ser contado o prazo da entrada no órgão. Notem, no mérito, sou super favorável. Acho que é o correto que seja contado da entrada do processo no órgão. É um problema do Ministério Público, nosso lá, de verificar como implementar de forma eficiente uma forma que o processo chegue quase que imediatamente no gabinete do procurador. Mas o problema não está aí. O problema é que o STJ mudou a compreensão e passou a inadmitir os recursos que tinham sido interpostos com uma programação da litigância com base na contagem anterior do prazo. Quer dizer, os membros do MP estavam com base na jurisprudência do STJ interpondo recurso cujo termo ACO do prazo era o ciente. E aí ele inadmitia, quer dizer, eu mudo e inadmito no mesmo momento. Então, é claro que teria que haver uma regra de transição nessa mudança de jurisprudência. Agora, esse é um caso interessante,
no RESP 382736, Santa Catarina, e eu peguei o voto visto do ministro Humberto Gomes de Barros. Eu destaquei um trecho aqui. Ó. Nós somos os condutores e eu, ministro do tribunal, cujas decisões os próprios ministros não respeitam. Sinto-me triste. Como contribuinte que também sou, mergulho em segurança, como um passageiro daquele voo trágico que o piloto se perdeu no meio da noite, em cima da selva amazônica. Ele virava para a esquerda, dobrava para a direita, e os passageiros sem nada saber, até que eles, de repente, descobriram que estavam perdidos. Esse é o STJ, hein? O avião com o Superior do Tribunal de Justiça está extremamente perdido. Agora estamos a rever uma súmula que fixamos há menos de um trimestre. Agora dizemos que está errada, porque alguém de nós deu uma lição dizendo que essa súmula não deveria ter sido feita assim. Nas praias de turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme boia cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da boia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de quase 90 graus. O jogo só termina quando todos os passageiros da boia estão dentro do mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel de piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados. Essa é a jurisprudência do STJ. Não sou eu que estou falando. Foi um próprio ministro do STJ irresignado com a forma com que as decisões estavam sendo revistas, sem nenhuma estabilidade da jurisprudência. Aqui eu vou pular, eu já trabalhei um pouco esses temas, vou colocar só essa parte final, essa provocação. Né? Será que toda jurisprudência gera expectativa? E será que toda jurisprudência gera expectativa da mesma forma? Será que os tribunais superiores geram a mesma expectativa de que um juiz de primeira instância? Eu acho que um juiz de primeira instância gera expectativa, sim. Às vezes tem aquele juiz que mora na comarca há 30 anos e que aquele pessoal daquela comunidade já conhece a sua forma de decidir, ainda que ela não seja consentânea ou convergente com a jurisprudência dos tribunais superiores. Essa é uma forma de estabilidade e previsibilidade. Então, acho, sim, que a primeira instância pode, sim, gerar estabilidade. A jurisprudência, se for consolidada, pode, sim, gerar estabilidade. Agora, acho que nessa discussão tem que ser acrescentados aspectos orgânicos e funcionais. Né? Claro, a função de interpretação de uma corte faz com que ela tenha uma importância maior em termos de fixação de expectativas. Ou órgãos dentro de um tribunal, né, mais representativos, sessões ou pleno, órgão especial, que tenham funções de uniformização. Os julgados desses órgãos têm uma força maior do que o julgado do órgão fracionado menor, a Câmara ou turma. Então, é claro que esses aspectos são importantes. Depois, mecanismos especificamente uniformizadores, como repercussão geral, recurso repetitivo, incidente de uniformização de jurisprudência nos tribunais, né, embargos, divergência em recurso especial, recurso extraordinário, são todos indiciários de que aquele instrumento está nos dando uma decisão que foi destinada a criar expectativas. E depois o tempo, né? Um fator importante para a gente verificar se uma jurisprudência é consolidada ou não é há quanto tempo ela vem sendo reiterada. No projeto de novo CPC, a gente vai caminhar para um modelo intermédio que vai ser um parâmetro mundial. Eu não tenho certeza que esse vai ser um dos grandes temas do novo CPC. A gente vai caminhar para um modelo intermédio entre common law e civil law, entre países de precedente vinculativo e o nosso modelo atual em que os precedentes judiciais só têm valor persuasivo, né, argumento de reforço. Bom, e aí eu coloco alguns problemas da segurança de jurisprudência, né, que eu já falei aqui quando a gente falou sobre coisa julgada e preclusões. Formato de segurança exclusivamente retrospectivo, olhando para trás, em que a jurisprudência é invocada apenas como fator de reforço e a gente não vê o valor da jurisprudência ex ante, né, um valor da jurisprudência na programação de vida e de negócios dos indivíduos e das cortes. Então, eu acho que tem que haver, mais uma vez, a aplicação aqui da ideia de continuidade jurídica. A jurisprudência deve, sim, ser modificada, porque o tráfego jurídico, às vezes, pode exigir a modificação do entendimento. A evolução do direito pode levar a uma modificação da sociedade, uma modificação da compreensão das normas. E isso é natural que seja assim, se a gente vê a jurisprudência no tempo. Mas a gente também não pode pensar que a segurança jurídica seja incompatível com a mudança, porque não é. Outra coisa, a gente tem que parar de enxergar a mudança de jurisprudência com base na coisa julgada. A mudança da jurisprudência é o exame de uma estabilidade específica
que depende essencialmente da fundamentação. Não tem como a gente ver se a jurisprudência está mudando ou não está mudando sem olhar a fundamentação dos dois acórdãos paradigmas ou das duas decisões paradigma. Né? Então, a gente tem que pensar mudança de jurisprudência fora do modelo de coisa julgada, que, mais uma vez, me remete à ideia de um gênero das estabilidades processuais, pensando em espécies, em tipos específicos de estabilidade, e esse gênero ele tem que ser baseado, sim, na interação entre sujeitos, na fundamentação, no grau de cognição, na função daquele recurso, daquele órgão jurisdicional. São todos elementos que fogem à acepção tradicional de coisa julgada. Então, o modelo de segurança hoje está se resumindo à modulação temporal de efeitos. Isso já é uma realidade não apenas no Supremo, mas também no STJ. Eu dei aí alguns precedentes. O STJ tem feito, sim, modulação em alguns tipos de mudança de jurisprudência. Acho que é um avanço, né, porque o STJ não é Corte Constitucional, então a gente está falando de jurisdição ordinária, aplicando regras de transição, mas, é claro, o STJ não tem teorizado isso com esse nome, regra de transição, ou aplicando isso. Ele tem invocado por analogia lá as hipóteses do Supremo e aí aplicado modulação nas suas decisões de mudança de jurisprudência. Quer dizer, o argumento é ruim, o argumento não se justifica no nosso modelo, mas a ideia é boa. Além disso, para terminar, eu queria falar sobre novas técnicas decisórias. Eu tenho um texto sobre essa matéria, depois posso mandar para os senhores, publicado na Repro. Uma dessas técnicas, eu poderia falar de várias outras, mas o tempo não permite. Uma dessas novas técnicas decisórias é o chamado julgamento alerta. Quando uma corte visualizar que pode vir a mudar a sua jurisprudência no futuro, ela poderia proferir uma decisão anexa ou por um obter dictum, dizendo assim, olha, a gente duvida de que essa jurisprudência que é consolidada deva permanecer dessa forma para os casos posteriores. Então, estamos repensando o acerto da súmula tal ou da decisão do RESP número tal. Esse julgamento alerta geraria inúmeros efeitos para o indivíduo, para as cortes inferiores. Por quê? Porque ele suspende, entre aspas, a estabilidade do precedente. Quer dizer, a partir daquele momento do julgamento alerta, até a revisão da tese ou da decisão ou da súmula, por aquela corte que o pronunciou, existe uma instabilidade sobre como aquela questão vai se decidir. Ela vai se manter da mesma forma, vai haver mudança de jurisprudência ou não. Então, o indivíduo que praticar condutas na sua vida, nos seus negócios, baseado na jurisprudência anterior, depois não vai poder alegar que as fez de boa fé. Depois não vai poder alegar expectativas legítimas para pedir indenização, proteção do seu comportamento, cláusulas de exceção e opção. Por quê? Porque ele vai estar tomando essas condutas por sua conta e risco, num momento intermédio de estabilidade entre o regramento de um para outro. Então, há uma espécie de transferência do risco da insegurança, mas, de alguma maneira, isso é muito mais leal do que deixar todo mundo lá, falar durante o cafezinho, no intervalo das sessões, falar, estou duvidando se essa súmula aí deve ser... Não, vamos pensando e tal. 2 meses depois, 1 ano depois, vem, revoga a súmula e todo mundo continua achando que a súmula ia permanecer válida. Então, me parece uma forma que é mais leal e consentânea com todas essas premissas que eu coloquei aqui de gestão da estabilidade da jurisprudência. Do ponto de vista do sistema, ela é muito interessante porque ela abre um tema muito caro ao direito público hoje em dia, que é dos diálogos interinstitucionais. Não apenas da sociedade em geral, que fala assim, quando se o STJ pronuncia um acordo dessa natureza, todos nós podemos nos estimular a falar sobre aquela tese. Se alguém convida vocês para dar uma palestra, uma aula, etc., você fala, olha, eu vou falar sobre essa possível mudança de jurisprudência. Quer dizer, a discussão se retoma, amicus curiae, e até os órgãos do judiciário mesmo, que já estavam resignados. Hoje em dia a gente vê muito isso, o desembargador ele tem uma posição contrária, mas ele não quer ficar sendo chato, votando toda hora vencido, primeiro para não gerar embargos e toda hora naquela questão em que ele ficou vencido, então ele ressalva a posição dele. E às vezes nem ressalva mais, e vota com a maioria confiante de que a jurisprudência lá em cima vai se manter constante. Esse desembargador poderia ficar entusiasmado a votar novamente vencido, trazendo outros argumentos, aqueles anteriores ou novos, para que a questão fosse chegando no STJ com novos áreas e contribuindo de alguma forma para essa gestão de jurisprudência.
Além disso, eu acho que esse é um aspecto importante aqui, esse mecanismo suspende a aplicabilidade de mecanismos de orientação hierárquica da jurisprudência dos tribunais anteriores. O julgamento alerta impediria a utilização do 557, né, o relator decidir com base em jurisprudência consolidada, monocraticamente. Suspenderia a incidência do artigo 518, súmula impeditiva de recurso. Então, quer dizer, esse diálogo teria efeitos práticos muito claros no nosso sistema. E aonde eu quero chegar? Não basta a gente ter uma compreensão clara sobre o papel da segurança jurídica, se a segurança jurídica deve ou não deve impedir a mudança. Acho que a gente tem que combinar essas questões, temos que combinar regras de compensação para quebra de estabilidade, seja coisa julgada, seja a mudança de jurisprudência consolidada, sejam as preclusões, regras de compensação, regras de transição na quebra e superação de estabilidade, com novas técnicas decisórias. Hoje as funções do judiciário mudaram, e mudaram também as técnicas de que tem que se utilizar os juízes para decidir questões de segurança jurídica. Creio que dessa forma a gente vai estar tratando mais racionalmente o tema da segurança, seja ele da segurança da jurisprudência, seja ele a segurança das posições processuais pretéritas, coisa julgada e preclusão, e vamos estar controlando mais racionalmente esses aspectos, né? Com isso, ganhando em contenção do arbítrio, em racionalidade e em lealdade no nosso sistema. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.